Oi, tudo bem? O meu nome é Cláudio Melo, eu sou doutorando da SPM São Paulo, o meu orientador se chama Ilan Avrichir, e nós vamos falar sobre mercado interno abundante, se ele é considerado bênção ou maldição. Bom, o mercado interno abundante ele pode acontecer em vários contextos. Por exemplo, ele pode ter abundância de recursos naturais, como matéria-prima, ele pode ter abundância em número de clientes, ele pode ter abundância sobre os fornecedores, muitos fornecedores, e todos esses fatores, isolados ou conjugados, deveriam se converter no que nós chamamos de vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva geralmente leva ao crescimento, à exportação e até mesmo à internacionalização. O problema é quando isso não acontece. Quando nós temos fatores positivos que não levam a um resultado positivo também, acontece o que chamamos de maldição de mercado interno. Vamos definir melhor agora, mais formalmente, definição de maldição do mercado interno quando algo positivo, como ter recursos abundantes em matéria-prima, mão de obra, ou fatores como uma demanda exigente e qualificada, ou até mesmo concorrentes, empresas que são líderes de mercado, todos esses fatores que deveriam trazer sucesso, na verdade, trazem resultados negativos e não podem ser aproveitados, então, por esse setor econômico. Nesse caso, existem possíveis causas, e uma delas é a falta de instituições regulatórias. Podem ser também a falta de instituições financeiras, educacionais ou até mesmo as baixas condições institucionais de um país, que podem determinar se esses recursos em abundância serão considerados bênção ou maldição. Aqui nós temos um esquemático, imagine você aqui esse mercado interno pequeno, né, onde você tem poucos concorrentes e geralmente esses concorrentes são concorrentes fracos. E já que você tem poucos concorrentes e eles são fracos, geralmente esse cliente vai te trazer um bom retorno. Mas, como esse cliente ele também tem poucas opções de escolha, ele também não vai ser muito exigente. Então, existe aqui um baixo nível de exigência de produto. E, como você não tem muitos concorrentes e o cliente não é exigente, esse é um mercado aí de baixo risco. Mas perceba, é o tipo de mercado que reflete aí o que nós chamamos de zona de conforto, que vai fazer com que a empresa fique num estágio de estagnação, ou seja, vai impedir o crescimento dessa empresa. Agora, quando essa empresa resolve exportar ou internacionalizar, olha o que acontece. A primeira coisa, ela vai encontrar muitos concorrentes. Esses concorrentes, provavelmente, eles vão ser mais fortes do que ela. E aí, por ter concorrentes mais fortes nesse mercado externo, a exigência de qualidade do produto aí também aumenta. Então você vai ter que melhorar o seu produto. Como é que essa empresa nacional vai fazer isso? Ela vai ter que inovar e melhorar na eficiência aí de produto e de processo. Ou seja, ela vai ser forçada a fazer uma evolução constante. Com isso, ela vai ter que diversificar a linha de produtos, ela não vai ter só mais um, ela vai ter que ter 2, 3 produtos. Ela vai ter que inovar, ela vai ter que fazer melhor, ela vai ter que fazer mais barato e ela vai ter aprendizados constantes com isso. Isso gera outros mercados como cliente. Então, aquela empresa que só vendia no mercado interno, agora ela vai ter 2, 3 mercados externos como oportunidade de venda. Isso reflete um risco maior, porque ela vai encontrar outros concorrentes mais fortes, mas também uma oportunidade muito maior de vender para outros mercados. Agora, para o nosso referencial teórico, nós começamos citando Porter, né? Michael Porter, que em 1990 cunhou a teoria do diamante, onde ele fala que a competitividade de uma empresa pode ser refletida através do seu nível de inovação. E o primeiro fator do diamante de Porter é exatamente a competição, é a rivalidade. Essa empresa, né, precisa ter um concorrente ao mesmo nível dela ou mais forte para que ela possa se comparar e evoluir. Depois, ela precisaria ter clientes exigentes, ou seja, ela precisa de um cliente que exija cada vez mais dela para que ela se aprimore. Depois, ela precisa ter recursos naturais como matéria-prima, recursos humanos como mão de obra qualificada e ela precisa ter capital, recursos financeiros.
E, por fim, setores correlatos de apoio vão dar suporte a essa empresa. Então, por exemplo, bons fornecedores, associações com outras empresas, sindicatos de categoria que apoiam aí a empresa para que ela possa se juntar com outras e ter mais força. Aqui um exemplo de um dos tipos de maldição que nós falamos no artigo. A maldição dos recursos é quando existe uma abundância de um determinado recurso dentro do país, que pode parecer positivo. Por exemplo, um país produz muito café, ou um país tem muito petróleo. Mas olha aqui o exemplo. A posse abundante de um recurso pode atrapalhar. Então, por exemplo, vamos usar o Brasil aqui com muito café, país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Nós, como exemplo, exportamos 1 quilo de café a 50 centavos de dólar, um exemplo hipotético. O que acontece? Outros países da Europa, Estados Unidos, compram esse quilo de café por 50 centavos, beneficiam ele, trituram ele, torram ele, encapsulam ele e vendem esse mesmo quilo de café para a gente por 20 dólares. Ou seja, houve um ganho de 40 vezes nesse beneficiamento. E toda vez que a gente exporta matéria-prima barata e compra produto beneficiado caro, existe uma transferência de riqueza. Nós estamos mandando dinheiro para fora do país. Bom, outros referenciais teóricos que nós usamos. O Robson aí, ele sustenta que a abundância de recursos naturais pode ser maldição ou bênção dependendo das instituições nacionais. E o Peng separa essas instituições em 3 categorias: as regulatórias, normativas e as culturais cognitivas. As regulatórias são praticamente as leis, né? As regras, os regulamentos que fazem com que você faça ou não faça um determinado comportamento. Por exemplo, quem define isso é o governo, são as leis de protecionismo, as proteções jurídicas que cada país tem. As normativas atuam mais a nível de pessoas. Então são os valores, são as normas que definem o comportamento dos papéis sociais da sociedade, da população. Então nós temos aí os valores pessoais, as crenças, as relações de confiança entre pessoas. Isso varia de país para país. E nós temos a cultural cognitiva, que é a parte subjetiva da história, de como você se comporta, de como você percebe e interpreta essa realidade. Então, nós temos aí a criação de estereótipos, ou seja, como nós vemos as outras pessoas, as posturas e as atitudes aí dos jogadores. Bom, outra parte do referencial. O Anderson e o Gary aí defendem que, para que haja um aproveitamento desses recursos, também é necessária a presença de outras instituições. Então nós temos a empresa ao centro e nós temos os sindicatos e associações, as instituições regulatórias, as instituições fiscais, as faculdades e os centros de pesquisa aí para o desenvolvimento do conhecimento, né? Instituições logísticas, de nada adianta você produzir se você não consegue transportar e vender, e os órgãos de fomento aí que vão financiar esse projeto, ou as instituições financeiras que vão gerar as crédito. O nosso problema de pesquisa, então, é por que em condições de mercado interno abundante, por que isso funciona às vezes como bênção e por que isso às vezes funciona como maldição. E se as instituições nacionais explicam essa diferença entre bênção e maldição. E se elas explicam, como elas explicam? Quais são as necessárias para que isso seja? Bom, foi feita uma revisão de literatura, usando 2 bases de artigos científicos, a Web of Science e a Scopus. Nós usamos esses 4 termos. Nós conseguimos mais de 1.400 artigos com esses 4 termos no título ou no abstract. E nós encontramos apenas um trabalho que fala da possibilidade do mercado interno ser considerado bênção ou maldição, que é o trabalho de Botelho, que fala sobre a indústria brasileira de software, que ele relata que apesar de vários fatores positivos, vários recursos disponíveis, esses recursos não foram aproveitados por falta de boas instituições. Os resultados. Nós esperamos descobrir quais são os tipos de instituições e a combinação delas que fazem com que a abundância se torne bênção ou maldição para o mercado interno. E a conclusão é que esse estudo ainda está incompleto, está em andamento e nós daremos prosseguimento a ele. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço.